Aí a gente chega, né, na unificação italiana, o Risorgimento. Quer dizer, isso foi meio espanhol, né? Assim, não consegui entrar na Dá vontade de pôr persona. um I a mais, né? Vou tentar de novo. Ressurgimento. Acho que agora talvez tenha convencido mais. Enfim. Retomando um pouquinho, né, do que eu tinha falado. Depois que o Napoleão é derrotado e tal, né, tem o Tratado de Versalhes, Tratado de Viena. Enfim, nada disso aconteceu. O Tratado de Viena, pós-derrota do Napoleão, reconfigura as fronteiras do mapa europeu e etc. E se a gente for pensar na Itália, que a grosso modo não existia nesse período a Itália, quer dizer, essa região da Península Itálica era um monte de reinos e territórios assim independentes, né? E nem todos ali eram territórios do que seria hoje o povo italiano, digamos. Muitos desses territórios eram pertencentes ao Império Austro-Húngaro, que estava ali vizinho, né? Que pegava a região da Croácia, que é ali do lado. Se você olhar no mapa, é tipo do outro lado da botinha ali, entre o mar e a botinha. Esse processo de unificação italiana é muito complexo, teve várias nuances. Assim, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, assim, tinham 3 principais grupos que estavam nessa disputa, os republicanos, os neoguelfos, se eu não me engano é esse o nome, que eram monarquistas papais, né, queriam que seguisse essa união entre Estado e Igreja, e os monarquistas, que eram monarquistas não papais. Esses monarquistas não papais eram os que tinham, nesse período, mais poder político. Eles estavam ali no norte da Itália, que era a região mais economicamente desenvolvida, enquanto que o sul era a região mais pobre, por ser agrária e tal, e, portanto, tinha mais problemas sociais. Enfim, nessa treta toda ali, nessa disputa de poder, esse processo de unificação italiana, incluindo também essa disputa com o Império Austro-Húngaro por zonas de influência, durou entre 1810 e 1875, muitos anos, muitas reviravoltas aí. E, enfim, esse momento, essa ideia de tensão, de tentar entender qual vai ser o projeto político que a Itália unificada vai seguir. Vai ser republicana, vai ser monarquista papal, vai ser monarquista parlamentar e tal. Tá ali em jogo, por isso que a Itália, nesse período, é um caldeirãozinho de tensões. E aí, a Itália fragmentada, ela não vai ser uma boa candidata para entrar nessa corrida imperialista que os outros países europeus estavam empreendendo nesse momento. E o que significa isso, né? Você não ter esse Estado-nação forte unificado, que você vai ficar economicamente para trás. Você vai ter mais dificuldade de se industrializar e você, portanto, vai ser dominado por esses outros países mais avançados no capitalismo industrial. Ou seja, você entra numa posição de subalternidade igual essas outras regiões aí do mapa mundial, né, como o continente africano, o continente asiático, o continente americano aqui nosso. Enfim, só colocando esse panorama para entender como que era a situação italiana. E aproveitando, fazendo uma revisão de história também. Agora, é isso aí. Pode seguir para frente. E aí, né? Agora sou eu. Carol, vocês me conhecem, né, gente? Nossa, eu não me apresentei, desculpa. Se apresente então, Vitor. Bom, sou o Vitor, sou da Unicamp, né? Fiz artes visuais lá, sou da turma da Carol, inclusive.
Agora estou no mestrado, estou no Arte Pra Quê desde ano passado. É isso aí. Sou sagitariano, sonhador. Mentira, não sou sonhador, não. Enfim, continue aí a conversa para de ficar divagando aí, causando. Ex-Vitória, para vocês. Pois bem, Itália vira um estado unificado, cheio de contradições internas, claro, porque assim foi formado, né? Essa união foi mais pensando nesse poder frente às outras nações imperiais ali e tudo mais. E aí, nessa busca toda pelo poder colonial, imperial e tudo mais, acontece a Primeira Guerra Mundial, que nada mais foi do que um conflito interimperialista, em busca de territórios e de expansão desses territórios coloniais. A Itália chegou a participar de conflitos para expandir seus territórios antes da Primeira Guerra, como a primeira Guerra dos Balcãs. Olha essa relâmpago. A Primeira Guerra dos Balcãs foi lá para 1913, e Guerra Ítalo-Turca. A Itália foi entrando em alguns conflitos ali, procurando territórios na África, no que a gente chamaria de Oriente Médio, no norte da África. Esse aqui é o Marinetti. Não confundir com o protagonista de A Diarista, que era uma boa série. Enfim. Filippo Tommaso Marinetti. Quem que é esse bigodudo aqui, né? Inclusive tem um quadro ali atrás dele, né? O Marinetti, ele nasceu em Alexandria, lá no Egito. Egito ali numa área de influência imperialista, nessa época, né? Bom lembrar, os pais dele estavam ali de... quase uma questão de... palavra que eu posso falar, mas... convidados culturais de algum jeito ali. Enfim, estavam fazendo algum tipo de intercâmbio desse tipo ali, e ele nasceu ali. E aí, Natan chegou. Natan chegou aqui, não ali. E aí, né, nasceu em 86, 76, foi na unificação, é isso? Tô perdendo as datas já. Ele foi um poeta, teórico e fundador do movimento futurista. Ele foi o autor do Manifesto Futurista de 1909. É importante essa questão dos manifestos, que nessa época isso estava muito forte, os artistas se juntavam e falavam, nossa, a gente tem essa ideia de arte, vamos registrar e divulgar. Não era só registrar, era divulgar em meios de comunicação. Porque, assim, tem muitas coisas de movimento que o movimento ganha um nome posteriormente por pesquisador ou análises posteriores, mas nesse momento os artistas estavam dando nomes para o que eles faziam e eles estavam caracterizando o que eles faziam a partir das próprias palavras. Então, é interessante até para estudar, tipo, você pega o manifesto, assim, é curto, é mais de boa do que pegar um texto gigante, às vezes. Ele, como poeta, ele resolve romper com a sintaxe tradicional, né, escrever palavras ali normalmente, e aí ele vem com um negócio que era parole in libertà, que era pegar as palavras livremente, pensava muito em poemas sonoros, onomatopeias, era uma coisa meio maluca, assim, as palavras sem colocá-las em linhas, talvez meio tenha a ver um pouco com aqueles poemas concretos que a gente pensa, sabe, que formam imagens, talvez tenha alguma influência disso, eu não sei. Estou jogando coisas aqui. Mas, enfim. Ele chegou a ser correspondente de guerra para um jornal francês, durante guerras em que a Itália estava envolvida, como eu já comentei, né, guerras pré-Primeira Guerra. Ele apoiou o envolvimento italiano na Primeira Guerra, e ele foi ali prontamente. E aí, em 18, ele funda o Partido Político Futurista, né? Nossa, o artista fundando partido com nome, né?
E aí um ano depois esse partido foi absorvido pelo Partido Fascista, lá que o Mussolini criou. Então, assim, olha que engraçado. As coisas da vida. Em 1918 ainda, ou 19, não sei se eu errei a data, porque a gente estava meio com sono ontem, gente, desculpa, foi difícil. Ele é o co-escritor do Manifesto Fascista, tá? Ele adorava o manifesto, gente. Você fala manifesto, o cara aparecia, assim, sabe? Se você falar manifesto 3 vezes, ele aparece, cuidado. E ele foi tentando defender o futurismo como arte oficial da Itália. Um tempo depois, ele fica meio bolado com o fascismo, porque o fascismo tinha uma visão de valorizar muito o passado romano e tudo mais, que era uma coisa que os futuristas não curtiam, mas ao mesmo tempo ele ainda queria fazer parte do grupo dos fachos, sabe? E aí ele ficava meio que fazendo concessões à ideologia dele, ele entrou na academia falando, não, tem que ter representatividade futurista na academia. Não, eu até aceito, assim, pegar um pouco dos clássicos de volta, sabe? Nossa, me aceita aqui. Não, por favor, o futurismo aí é a arte oficial da Itália. Aí o Mussolini não dava tanta bola, tipo, ele falava, qualquer arte aí tá bom, mas o grupo que ele priorizou como arte do fascismo foi o Novecento, que foi outra história aí. Tava o De Chirico, tava outra galera. Mas enfim, o Marinetti queria ser notado pelo Mussolini Senpai. Era essa a ideia. Difícil, né, gente? Difícil. Então, retomando aqui, né, o que a Carol falou sobre a tipografia e tal, né, olha aqui, esse é uma capa de uma revista, e aí a gente vê, né, que tem um tratamento tipográfico bem diferente e tal, e talvez para o nosso olhar de hoje não seja uma coisa tão chocante, mas a gente tem que pensar que para o período isso era uma quebra bem radical da, dos paradigmas que a gente tem para a época, né? Uhum. Estou falando só rapidinho aqui sobre o manifesto comunista, não, manifesto futurista. Calma, vai chegar. Ai, muito doutrinado. O Manifesto Futurista, ele foi publicado nessa revista francesa Le Figaro, em fevereiro de 1909. Essa revista, ela existe até hoje, se eu não me engano, e ela é já de uma linha de centro-direita. Então, né, a gente já vê que o futurismo como um todo ele já tem essa aproximação com a ala da direita. Quando a gente pensa em vanguarda e tal, a gente sempre pensa, né, a partir do nosso olhar de hoje, que essas experimentações estéticas, esse progressismo, essa vontade de inovação tecnológica tem a ver com alas mais à direita da política, mas nesse período ali do final dos anos do século XIX, século XX, a sua outra conotação. Inclusive, o próprio termo socialista não tem a mesma conotação que a gente usa hoje. Socialismo, naquele período, né, se a gente for olhar até o nome do partido nazista, né, que era Partido Socialista, não sei o quê. Nacional Socialista. Nacional Socialista, é isso? Então, enfim. Socialismo, nesse período, não quer dizer de esquerda, necessariamente. Então, quando alguém vier com aquelas histórias malucas que o nazismo era de esquerda porque tinha socialismo no nome, ó, agora vocês sabem que isso é uma falácia. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, como diria o E.T. Bilu, maior filósofo brasileiro da contemporaneidade. Socialismo, assim, vulgarmente falando, se referia a uma tendência a defender algumas pautas mais ou menos progressivas para a época. Isso não quer dizer que você está querendo, sei lá, fazer mudança social estrutural, igualdade social e tal. Você quer, às vezes, nesse contexto, quer dizer que você tem um programa que é um pouco diferente, por exemplo, do programa monarquista, de ficar voltando para as ideais do passado, que você defende a separação de Estado e Igreja, o voto para algumas pessoas, que mais? Desenvolvimento tecnológico, enfim. Mas isso é vulgarmente falando, né? Isso varia bastante também.
Mas voltando aqui para o manifesto futurista, em 1910, já indo um pouco mais para a nossa área, né, que é das artes visuais, a gente vai ter esses outros dois manifestos, os dois de 1910, que é o Manifesto dos Pintores Futuristas e o Manifesto Técnico dos Pintores Futuristas. Eles não são tão popularizados, né? Tipo, eles seguem um pouco os pressupostos do Manifesto Futurista, que a gente vai mostrar alguns pontos daqui a pouco. E esse Manifesto Futurista e esse Manifesto Técnico, Manifesto dos Pintores Futuristas, esse Manifesto Técnico dos Pintores Futuristas, eles também não têm tanta distinção assim no texto. Esse é um trechozinho aqui do Manifesto Futurista. Quase falei Manifesto Comunista de novo. Pelo amor de Jesus Cristo, calma aí. Olha o que você fala. Trechinho do Manifesto Futurista, vou ler aqui. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Muita atenção nessa palavra velocidade. Ó, imagina essa palavra na cabeça de vocês grifada em cores muito coloridas. Cores coloridas é foda, né? Cores muito vibrantes, assim, não esqueçam dessa palavra. Nem velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado por tubos grossos, semelhante a serpente de hálito explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito do que a vitória de Samatrócia, que é essa escultura aqui. Vou me deter um pouquinho nisso aqui, né? Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samatrócia. O que isso quer dizer? Isso já deixa muito evidente uma coisa que é muito cara aos futuristas, que está até no próprio nome, né? Futurismo. É uma ideia que já, quer dizer, o nome que já carrega essa ideia de futuro, do que está por vir. Os futuristas, eles têm essa tendência de tentar superar o passado radicalmente, destruir o passado e começar de novo, e começar a partir desse novo mundo industrial, desse novo mundo de objetos e coisas que estão aparecendo. Novamente, né, para a gente pode parecer muito cotidiano, vulgar e tal. Elon Musk da época. O Elon Musk é um puta reaça também, enfim. É uma boa comparação, na verdade. Mas, enfim. Para ver, o progresso científico não necessariamente quer dizer que você é progressista politicamente, né? Nem que o progresso vai chegar para todo mundo. Exatamente. Mas, bom, doutrinações à parte, falar que o automóvel, né, esse bem industrial por excelência, que tipo, condensa em si essa ideia do movimento, da explosividade, sei lá, dessa agitação da vida urbana, desse frenesi, dessa coisa barulhenta, é mais belo do que essa escultura clássica, antiga, do museu, essa antiguidade, esse monumento da civilização passada. Então, a gente já está vendo que aqui existe esse desprezo passado que vai entrar em contradição com o fascismo depois, mas que é importante de ter em mente, assim, né? O futurismo está lidando com um mundo novo, um mundo em que as pessoas passaram de um contexto bem provinciano, rural, para de repente ver carro, ver luz elétrica, e várias outras coisas que para hoje a gente é muito cotidiano, a gente não sabe pensar um mundo sem essas coisas. No período era quando tudo estava aparecendo, então era muito sedutor, né? Esse novo mundo de possibilidades. Isso também não é justificar, tem nada a ver com justificar e tal, ou relativizar os problemas do imperialismo, mas isso faz a gente pensar porque é uma ideologia que pega tão facilmente as massas, né? Essa ideia do progresso, esse desenvolvimento tecnológico. Aí, né, não há mais beleza a não ser na luta. Né? Lembrando que a Itália estava nesse período de muitos conflitos internos, né? E o futurismo ele tem essa exaltação da violência como força
de renovação social e das ideias e cultural, enfim. Vou começar de novo. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Acho que já é bem um exemplo bem didático do que eu acabei de falar. Mais dois trechos bem complicados para a gente continuar entendendo as ideias do futurismo. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Então, né, gente? Legal, bonito, né? Elegante, interessante, inclusivo. O que mais? Bacana, né? Acho que já dá para Legal, cancelar né? o Marinette, né? Aqui tem muita coisa já que fala. Eu vou falar esses dois e aí eu vou comentar os dois juntos. O futurismo era tudo em céu, se pá, hein, Natan? Ó, mais essa frase. Nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Bom, E aí esses dois juntos aqui, eu que vou comentar isso, você quer comentar? não, eu só pensei alto aqui. Algumas coisas não mudam, entre aspas, né? Tipo, enfim. Desculpa Aqui tem interromper. várias coisas. Essa coisa de glorificar a guerra entra novamente da luta que o Victor falou, de querer posicionar Itália como uma nação, ideal de nação. Os futuristas também tinham esse ideal de nação para o futuro. Depois o fascismo vai ter suas diferenças em relação a isso. Mas o futurismo tinha sua noção de Itália e de nação. E para isso, queria se desvencilhar desse passado da arte romana, que era muito tradicional. Pensa como que era isso. Lembra que a gente tinha comentado umas aulas antes que o pessoal das academias, quando ganhava aqueles concursos, ia para Roma estudar as coisas antigas e que a arte era sempre vista ali atrás? Eles queriam negar isso e olhar para frente. Negar isso de forma muito radical, mandando para o quinto dos infernos ali, museu, biblioteca, e sempre falando que a filosofia era empoeirada, e que falando dos filósofos de cabelo comprido, quatro olhos e não sei o que lá. Tem tudo isso no manifesto, é meio bizarro. Me sentiu particularmente ofendido nesse momento. Não, eles falam exatamente isso. Eu fico, nossa amiga, quem que te fez mal assim, né? E aí essa coisa do desprezo pela mulher tem muito a ver com o desprezo pela natureza também. Porque eles fazem muito essa dicotomia entre a tecnologia e entre a natureza, entre o agrário, sabe? Por conta desse momento de mudança, de desenvolvimento. Tem muitas aspas aí, porque, enfim, o que é desenvolvimento aqui, nem vou entrar nisso. Mas eles viam a natureza como uma coisa estática, lenta, que olhava para o passado, passiva e relacionava todas essas qualidades ao feminino. E isso deveria ser sempre evitado. Ao passo que a guerra, a velocidade, a intensidade, a espontaneidade, o futuro e todas essas coisas eram características masculinas, tinha essa coisa máscula de construção de nação, sabe? De futuro. Então eu não tô assim tão abismada com esse desprezo pela mulher. Além de que na época também era uma coisa que não era tão absurda, né? Enfim, muito bacana, né? Muito parabéns a todos os envolvidos. Giacomo Balla. Eu não tenho maturidade para falar o nome desse homem, porque parece que ele já come bala, sabe? Enfim. Pessoas que não têm maturidade. Italiano, lógico, né? Só italiano esse rolê. No começo ali da vida dele, ele tem aula de desenho na Academia Albertina di Belle Arti, que era uma academia fundada no século XVII, tradicional, dentro desses valores das belas artes e tudo mais. Aí ele vai embora de lá, vai para Paris, conhece impressionistas e neoimpressionistas, e aí ele desenvolve uma pintura divisionista
que tem uma relação com os neoimpressionistas, de ter aquelas áreas de cor bem definidas, tipo pontilhismo, só que tem uma característica mais própria, assim, da Itália, essa vertente, assim, do neoimpressionismo. Tem uns porquês de onde colocar as cores, as áreas são um pouco maiores, parece uns vitraizinhos, assim. A gente já vai ver imagens, tá? Ele vai lá para Roma, vira ilustrador, e aí ele vai ser professor de vários outros pintores futuristas. Ele vai ensinar essa técnica de visionista, mas aí depois todo mundo vai ser futurista, enfim, vai ser inspirado pelo Marinetti, vai adotar o futurismo, vai ser signatário dos manifestos ali que vão vir subsequentemente, vai curtir muito os efeitos da luz, do movimento da velocidade, porque afinal de contas era o que a tecnologia estava trazendo. E aí nessa foto ele tá parecendo aquele meme do cara que tá com aquele mural das evidências, assim, sabe? Gente, eu nunca tinha percebido isso. Ó, isso aqui é uma pintura de visionista, que vem dessa tradição, né, impressionista aí, que tava rolando depois do impressionismo se ramificar em tendências. Mas é diferente, não é, do que a gente tinha visto? O que é diferente das pinturas neoimpressionistas? Contem para mim. Chegou a hora de ver a imagem. Muito dinamismo até nas pinceladas. Se ideais influenciaram alguns artistas BR? Provavelmente. Provavelmente. Lembra pontilhismo. Só um comentário sobre se influenciou os artistas brasileiros. Sim, o futurismo foi a primeira vanguarda, né, com manifesto e tal, dentro dessa ideia que a gente tem de vanguarda, né, do século XX. E por algum tempo, o futurismo era sinônimo de vanguarda, dessas novas perspectivas estéticas e técnicas e tal. Não futurismo pensando nesse futurismo italiano que estamos discutindo agora, mas essa ideia de futurismo de futuro, né, de enfim, inovação. Vanguarda significa, né, aquilo que vem na frente. E enquanto estética, ele foi muito influente, sim. Não é porque a pessoa se influenciou pela estética que pegou os fachos junto, né? sim, sim. A Anita Malfatti, ela é influenciada, por exemplo, pelo futurismo. Pontuando assim, rapidamente. O Oswald de Andrade também, né, especialmente na literatura, a primeira fase dele ali, é bem influenciada pelo futurismo também. O dinamismo que vocês comentaram, olha que engraçado. Lembra que nas pinturas. Nossa, tem um carro aqui que tá louco. Nas pinturas que a gente tinha visto que usavam pontilhismo, a gente via as figuras bem delimitadas, assim. Tinha uma preocupação ainda, de certa forma, naturalista em ver a cena. Tipo, aqui tem uma figura, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. Aqui, o Giacomo ele não está preocupado na figura em si. Beleza, tem uma menina correndo na varanda. Beleza. Mas ele não está preocupado com a menina. Ele está preocupado com o movimento dela correndo na varanda. Então, no mesmo quadro, ele colocou várias etapas desse movimento dela correndo para trazer essa sensação dinâmica. Então, podia ser qualquer outra coisa que ele estivesse pintando. A questão ali era o movimento. No caso que ele tinha, ele era menino, então pinta menina. É o que eu imagino, né? É o que tem para hoje, vamos por assim. Só uma coisinha rapidinho. Também é interessante pensar que... Nossa, o galo tá louco aqui. É interessante pensar que o cinema está aparecendo nesse período também, né? E aí, a pintura e as artes plásticas no geral, elas não têm essa capacidade técnica de representar um movimento, tipo, literalmente, igual o cinema tem. E aí, sei lá, é um interesse desses artistas também tentar se aproximar dessas novas possibilidades técnicas, né? Porque o cinema e a fotografia é um avanço técnico também, além de um avanço cultural. Só isso. Exatamente.
Exatamente. Porque eles se colocando como modernos, eles também vão atrás de técnicas modernas. Gente, esses aqui ainda estão ok, tem uns que são muito feios. Gente, tudo bem, vocês podem gostar, vocês podem não gostar, é nóis, entendeu? Sim, aqui ele tá tentando pegar o efeito da luz. E aqui ele tá querendo o efeito da luz artificial. Os impressionistas estavam lá, ai, luz do sol, ai, o Monet ficou lá perdendo a visão, vendo a luz do sol, né? E aí o Giacomo falou, que se dane a luz do sol, que se dane a lua, que se dane tudo isso, eu quero a lâmpada. Lâmpada maravilhosa, invenção industrial. Eles adoravam lâmpada, porque era um símbolo de desenvolvimento e progresso e tudo isso, né? E aí ele pintou essa lâmpada tentando trazer essa sensação da luz mesmo, igual vocês disseram, de efeito de fotografia, de luz, de movimento. E a lua, que seria... A lua não é fonte de luz, mas a lua como um corpo de luz natural tá ali em segundo plano, porque não é ela que importa mais na noite, é a lâmpada, sabe? Então, o Giacomo fez essa doideira aí. Essa deusificação, essa palavra não existe, da lâmpada. Pode passar. Eu já tava apertando flash aqui achando que eu ia passar. Tô ficando louca. Esse aqui vocês já viram. Acho que vocês já viram esse. Do cachorrinho. Não, esse é bonitinho, esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Dá até pra ver as patinhas dele, né? Alguém falou que se sente culpado, né? Não se sinta culpado, você não tem culpa dos caras serem que são. E também eles são seres humanos horríveis e monstruosos. Eles são produto do seu tempo histórico e cultural, sabe? Assim como nós somos do nosso. Vamos parar de romantizar o passado e tal, e achar que todos temos que ser perfeitos. E que os artistas são perfeitos também, que são gente como todo mundo. E assim, só uma coisinha que eu queria falar também, atenção nos títulos, né? Tipo, Sim. Eles são importantes aqui, né? Tem dinamismo, que já dá essa ideia do movimento. Essa palavra dinamismo vai aparecer muito. E só comentando que eu acho que essa é a única obra futurista que eu gosto. Eu acho ela fofíssima por causa do cachorro. Sim. As outras eu acho hiper cafonas. Eu gosto dela por causa da cor também, porque ela não é, tipo... Ela não tem essas cores... sabe assim? Mas aí vai gosto. Assim como, tipo, não é porque algo é super importante na história da arte, não sei o que lá, que você tem que achar legal esteticamente. Tipo, aquilo pode não fazer a sua vibe, e tudo bem, sabe? Você não precisa gostar de tudo. Você tem que se colocar para tentar sacar o porquê daquilo tá ali, criticamente, claro. Lembrando que esse conhecimento é construído e disseminado de uma forma bem eurocêntrica e tudo mais. Mas você não é obrigado a gostar de tudo. E se você gostar, tudo bem. Pense criticamente sobre isso. Mas é isso aí, gente. Tamo junto. Aí também tem, assim, mas aí já é uma leitura mais pessoal minha. O mérito do... Mérito, né? Mais ou menos. Sim, mas o que fica de mais interessante do futurismo não é propriamente as pinturas ou a plasticidade, a desenvoltura pictórica desses trabalhos, mas o pensamento, o raciocínio, os manifestos, né, propriamente ditos, como documento histórico, ser a primeira vanguarda também, isso que para mim, assim, talvez para alguns autores eu nunca li muito sobre, seja o que é mais importante de um movimento artístico. Então, acho que é também bom a gente pensar por que algumas coisas são escolhidas para ficarem na história e outras não. Porque a gente está falando aqui do futurismo e não do Novecento, que a Carol falou, por exemplo. Até porque nem era unificado, assim, eram artistas escolhidos que estavam ali alinhados, mas, tipo, você pegar o Morandi e o De Chirico, eles eram totalmente diferentes. Não tinha uma unidade ideológica de grupo, assim. Não sei se ideológica é a melhor palavra, mas... a questão aqui é uma organização de pensamento, de ideias, e que são organizadas nesses manifestos, que são disseminadas, e isso se dá na produção, na experimentação, enfim. Os artistas organizados em grupos a fim de ir além do que estava posto ali para a época, enquanto arte.
Então, é um modo de comportamento, assim, de se portar. Não só o artista individual. Né, a arte não está também flutuando no vácuo do mundo e é autônoma, né? Ela corresponde aos valores culturais, biológicos da época. Sim. Um exemplo muito evidente é justamente esse futurismo que a gente está falando agora, né? E aí esse cachorrinho andando na coleira, com essa pessoa de roupa preta e sapato, não dá para ver direito, mas com certeza estão andando numa calçada, porque é um cachorrinho que está numa coleira e é um cachorrinho de companhia. Não é tipo um cachorro que fica vendo ovelha lá na fazenda ou nada disso, sabe? É um salsichinho isso aqui, gente. É um cachorrinho de você ter como companhia em cidade, sabe? E aí é Sim. isso. Dá pra ver a coleirinha aqui e tudo. Então E são tem, comportamentos urbanos também. tem essa coisa do cotidiano também, né? De observar o cotidiano. O Boccioni, tá. E parece alguém aqui. Ele parece um pouco o Drácula dos filmes antigos, só que um pouco com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei, gente. Eu relaciono as caras das pessoas. Assim. Humbertinho Boccioni. Humberto Boccioni. Betinho, ó, ele era pintor, escultor, teórico. Todos eles eram meio teóricos também, porque eles estavam sempre muito envolvidos nas ideias por trás do que eles faziam. Isso é interessante. Porque o fazer artístico, ele não é simplesmente, vou desenhar ali, pá. Tem uma mentalidade por trás, mesmo que você não perceba. O processo é sempre permeado de escolhas no momento em que você está fazendo aquilo. Você apagar uma linha, você preferir uma cor sobre a outra, tudo isso são escolhas. E aí, a partir do momento que você organiza essas escolhas num amontoado ali de ideias organizadas, você tem ali esses teóricos dentro de um movimento. Enfim. Mas individuais, é legal a gente se atentar nessas coisas também, porque é isso que faz as nossas produções nossas. Ele estuda lá com o Giacomo Balla, no ateliê dele, lá em Roma. Aí ele vai para Milão. Uma coisa que eu nem comentei, mas aqui eu posso falar. Ele vai para Milão, Milão é lá no norte, uma parte rica. Enfim, né? Seria legal eu ter ido falando das cidades, mas já foi. E aí ele vai lá com os futuristas em 1909, ele já conhecia o Giacomo Balla nessa época, né, porque ele foi aluno, então já vai lá com o Marinetti, já tá todo mundo. Colabora com os manifestos que os pintores escreveram, aqueles que o Vitor falou, né, dos pintores futuristas e o manifesto técnico da pintura futurista. E aí olha que engraçado, muito engraçado. Ele conhece o Picasso e os cubistas em Paris em 1912, semana que vem falaremos do cubismo. Então, assim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, não é tipo, gente, acontecendo futurismo agora, aí quando acabar o futurismo vai acontecer isso, tá? Então, assim, vamos se revezar para acontecer as coisas. Não, as coisas vão acontecendo, elas vão se retroalimentando e vão tendo influências umas das outras. E a influência do cubismo se percebe na construção, principalmente da pintura, do futurismo. O Boccioni, ele curte muito corpos em movimento, e ele chega assim numa representação quase abstrata da força desses corpos e da velocidade. E ele na área da escultura, ele chega a experimentar materiais não tradicionais para a época, tipo, inclusive couro, sabe, umas coisas bem malucas assim. E ele faz esculturas com mais de um material, que ele chama de polimatérias, o que do ponto de vista da escultura tradicional não era uma coisa muito vista, né? Tipo, ou é só mármore, você faz um bronze, ou você faz com dois tipos de mármore, ou você faz, enfim, uma coisa bem além, assim. É um desenho, dinamismo de novo, dinamismo, 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 dinamismo. Ó, aqui já ficou mais malucão. Boccioni, desenho de 1903. E aí? Vocês que me falem agora. Esse Sté curtiu, porque não tem cor. Ó, louca. Dinamismo do corpo humano. Vocês veem o dinamismo?
Tipo, faz sentido esse dinamismo ainda, aos olhos de hoje, para vocês? Ou já saturou essa estética? Eu não sei. E é interessante que esse pensamento das linhas aqui do desenho, ele vai transferir bastante para as pinturas. Eles usam bastante linha nas pinturas. Os punhos e o corpo se mexendo para lá e para cá. Parece cubismo, então. Ele copiou a lição de casa dos colegas um pouquinho, talvez, né? Eu já tinha falado com o Picasso nesse dia. A Shura. Uma coisa interessante de ressaltar também é que desenho nessa época não era considerado uma obra, né, um objeto de arte autônomo. O desenho ocupava o lugar do esboço, da experimentação, do rascunho e tal. Né? Então, é uma concepção um pouco diferente, completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Que o desenho, ele ocupa uma certa centralidade até nos, nas produções artísticas. Parece que é feito no compasso. Eu não duvidaria. Faria sentido como progresso científico. Sim. Pensamento assim. E tem uma coisa também que é da experimentação, né? De materiais e técnicas que não que é radicalmente novo, né? Porque em certa medida sempre se fez isso, mas existe uma radicalização no uso de materiais propiciado pelo desenvolvimento industrial também, que coloca disponível mais tipos de coisas no mundo, né? Uhum. E torna essas coisas disponíveis mais portáteis também, né? Sim, sim, Por exemplo, o sim. impressionismo, a gente tinha comentado que antes o pessoal tinha que fazer as tintas no ateliê, e aí para pintar mesmo era só no ateliê. Quando você ia ao ar livre, você usava aquarelas ou coisas desse tipo, porque não dá para carregar o ateliê junto. Aí depois surgiram as tintas de tubo. E aí com tinta de tubo você consegue ir com a tela para pintar com a tinta a óleo mesmo. Então, o artista, estando num ambiente urbano, tendo mais materiais disponíveis, ele se locomove mais dentro desse ambiente urbano enquanto artista também. Então, ele consegue com mais facilidade transitar e representar isso que ele está vendo. Aliás, esse desenho é muito interessante para vocês estudarem linha e superfície, fica a dica, tá? As aulas da mãe. Olha a brisa, gente. Eu adoro a assinatura dele tudo zoada ali embaixo, tudo top. Calma, é do Bala ou do Boccioni? Será que eu me confundi? A gente tá falando do Boccioni, então é do Boccioni. Ou é do Boccioni, ou do Bala. Será que eu pus errado? Ah, eu acho que deve ser do Boccioni mesmo, porque tem, sei lá, Gente, será que eu fiz essa coisa errada? planificação, sabe, mais radical. Carro veloz. Carro veloz, gente. O que importa mais aqui, o carro ou o veloz? Velocitar, ó, Natan. A ideia é o dinamismo, né? Ele partiu de um carro para isso. Mas mal se vê o carro. Porque a ideia não é delimitar o carro ali. Ah, é um carrinho bonitinho. Nossa, ai que lindo esse carro. Demora muito para ver o carro. Aí quando você percebe, é um daqueles carros antigos. Que eles são mais altinhos, assim. Que tem a rodinha embaixo. É difícil falar isso assim. Mas agora, olhando de longe, que eu tô vendo ele. O carro mesmo. Enfim, a ideia não é ver o carro primeiro. É ter a ideia da velocidade. Se um carro passar na sua frente, é isso que vai acontecer. Você vai ver um negócio fazendo isso. Óculos de rave, Sté. É um negócio redondo no meio. Óculos de rave, gente. Brisa, né? Ali em cima parece um olho. Ó. Eu devia ter colocado ele no artista certo, mas estamos juntos. Depois eu arrumo o slide. É, eu tô procurando aqui pra ver de quem que é. É do Bala, a Isa achou. Ah, Eu pus tá, certo o artista, só pus na parte do Boccioni, porque eu sou trouxa mesmo. entendi. Tamo junto. Dinamismo de um ciclista. Tem mais cores agora, hein?
Mas cadê o ciclista? Esse é bem... o Boccioni, ele tava numa linha muito tênue do abstrato ali. Gente, para mim ele tem um casco de tartaruga. Esse é um Van Gogh chapado. São visões. Eu Desculpa, Boccioni. particularmente acho o uso de cor dele horrendo. Nossa, é cafonérrimo, meu Deus do céu. Vocês já devem ter visto essa última aqui, ó. Essas formas únicas de continuidade no espaço. 58 nomes o negócio. Essa caiu no nosso ano do vestibular, pra falar. Era pra comparar com alguma outra coisa, não era? Esqueci. Era um nu descendo a escada do chão, não era? Não, com o nu descendo a escada do chão, era uma fotografia dos anos 60, de uma moça nua descendo a escada. Ah, então, eu não lembro dessa daí, não. Ou eu vi em outra prova, mas já vi essa fotografia em prova. Então, né, como eu disse, o Boccioni, ele curtia esculpir, eu ia falar esculturar, não ia ser certo. E aí ele tentou experimentar essa questão do movimento na escultura também, pensando muito na questão de múltiplos planos do corpo humano para criar essa impressão da velocidade, não pensando em tipo, modelar músculos e essas coisas todas, não era essa a preocupação, né? E aí, por exemplo, nessa primeira imagem aqui da esquerda, é uma fotografia de uma escultura que foi destruída, enfim, provavelmente era de gesso, mas ela tinha uma preocupação um pouco maior, eu acho, com a anatomia, apesar de ser extremamente desconstruído isso já, né? Mas ele estava tentando já pensar, já pensar muito em vários momentos dessa perna andando. Tipo, parece que a perna tá meio derretendo com uma calça flare, sabe? Só que se você olhar bem, tipo, parece que tem um. Aí depois tem outra perna, e depois tem outra perna. Tipo naquela pintura primeira que eu mostrei, que tem as várias menininhas. Só que isso numa versão meio escultura. É tipo uma calça flare, gente, não parece uma calça flare? Mas é mais complicado pensar isso no tridimensional, eu acho, porque tem mais planos para modelar, e talvez isso fique excessivo em alguns momentos, né? Então ele foi simplificando um pouco esses elementos posteriormente. Eu estava vendo um negócio que eu achei interessante, em uma peça, se eu não me engano, do Marinetti, tinha uns personagens que eram humanos, máquinas, um negócio assim. Parece que é a primeira aparição de robôs, assim, em texto. Um negócio meio assim. Eu fiquei tipo, nossa, né? Tá bom, futuristas, parabéns. Posso estar errado. Mas em relação a essas esculturas, essa última, não sei. Eu sei que tem várias cópias dela em vários lugares. Porque como é bronze, é muito tranquilo de tirar cópia, assim. Porque se é bronze tem um molde, né? Esse segundo é o Etevaldo. Pode ser, hein? Etevaldo. O Etevaldo, gente, ele lembra muito os figurinos do balé triádico da Bauhaus. Lembra muito. Vocês vão ver. É Claramente muito. inspirado, né? Gente, carro, bicicleta lâmpada. E aí, o que vocês acham desses monstros de calça flare? Calça flare, gente. O que isso tem de diferente das esculturas que a gente viu até agora? Noção de peso. A própria questão da matéria, né? Parece que as esculturas não têm carga emocional. É um bom ponto. Porque realmente eles não estavam interessados nisso mesmo, na carga emocional da pintura. Mas Ou da arte. justamente o contrário, né? Esse lado mais emocional, afetivo, era rechaçado, não é? Como eu disse, aquela dicotomia masculino e feminino, né? O feminino era o relacionado ao passado, blá blá. E aqui tem uma coisa, tipo, máscula caminhando em direção a alguma coisa. Mas esse negócio do peso é interessante também. Porque parece que dá mais noção que ele vai levantar a perna de algum lugar, por exemplo. E o interessante
É que as outras eu não achei as medidas, mas essa que é bem famosa, essa de bronze, que ela tem réplicas em vários lugares, ela tem 111, às vezes 121 centímetros de altura. Ela é alta, sabe? Ela é quase o tamanho de uma pessoa. Quase. Mas ela dá uma dimensão quase natural, assim, em termos de medida, de, sei lá, de possibilidade de movimento, não sei. É muito diferente você ela pequenininha e você vê ela grande, né? Tipo, você ganhar uma réplica dela pequenininha. Ela grande te dá uma sensação de uma coisa de poder, assim, de se expandir mesmo no espaço. Isso é importante também. É a escolha de dimensão de obra que se seguia. Você volta um pouquinho, Isa? Eu vou te ajudando. Acho que o da lâmpada. Volta. Da lâmpada. Olha o tamanho disso. Tem 1,74 m de altura isso. Ele não pintou à toa uma lâmpada numa tela do tamanho de uma pessoa. Se atentem a essas coisas também. Lâmpada, ai que lindo, 1,70 m. Tipo, é caro uma tela de 1,70 m. Tinha todo o porquê de comunicar essa ideia. Bom, esse é o Dino Severini. Ele nasceu, né, dia 7 de abril de 1883, em Cortona, e faleceu em Paris, em 1966. Ele foi importante elo entre a vanguarda francesa, nesse período cubista, e a italiana, nesse período, o futurismo, né? Ele foi assim, nunca dá para saber de fato, mas alguns autores dizem que ele foi o primeiro a ter o contato com o cubismo em Paris e ele trouxe essa referência para o futurismo italiano. Lembrando também, né, como eu comentei ali no começo, o Manifesto Futurista ele foi publicado na França primeiro. E esses artistas, eles moravam na França, ou moraram boa parte da vida lá. Acredito que o Marinetti morou lá também. Então, engraçado, né? Porque publicou o manifesto em francês, num veículo francês, mas estava lá, ai meu Deus do céu, unificação, nação italiana, lá, tipo, tá bom. talvez o manifesto tenha até sido publicado em italiano mesmo. Francês, no filho. Estava em francês? Não sei. Depois os Mas outros eles foram publicar em italiano. teve uma capa de revista que eu vi, que era uma revista francesa, mas estava lá em italiano. Eu esqueci qual que é o termo para manifesto em italiano. Mas enfim, estava lá em italiano. E aí eu fiquei me perguntando, né, se esses artistas eles estavam todos no estrangeiro ali, formando esse grupo, ou se eles estavam na Itália fazendo essa ida e volta para a França e tal, né? Realmente Acho que não era sei. negócio. Como? Não entendi. Era híbrido. É. Era. Mas o Marinetti, ele Lembra? estava tipo, escrevendo peças e poemas em francês. Ele estava fazendo obras assim. Uhum. Ele mesmo estava. Lembrando que a França ela era o centro cultural político da época. Quer dizer, político entre aspas, né? Que a gente tinha Inglaterra já e, enfim. Quer dizer, já. A Inglaterra sempre, na verdade, a Inglaterra era a força mais dominante política e economicamente. Mas a capital cultural do mundo nesse período era a França, né? Mais ou menos que a gente tem hoje de referência com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos também ocupa esse lugar de referência política e econômica, né? Também. Enfim, ele foi consignatário dos manifestos dos pintores futuristas e do manifesto técnico dos pintores futuristas em 1910. Ali, após a Primeira Guerra Mundial, ele foi um defensor dessa volta à ordem, né? Esse processo não é uma palavra, mas essa retomada de uma vertente mais neoclássica de produção artística, digamos,
que entra mais em contato com algumas coisas do impressionismo e também da tradição mais italiana, renascentista, né? Que é o grande fantasma da arte italiana até hoje, inclusive. Essa, ó, atenção ao título dessa obra. Síntese visual da ideia, guerra. E o ano, 1914. O que aconteceu em 1914? Alguém pode me responder? Em 1914, Primeira Guerra Mundial, exatamente. O que a gente vê aqui, né? A gente vê, primeiro, numa perspectiva mais formal, ou seja, como os planos, os objetos, as cores estão trabalhadas aqui. E ó, que Duque austríaco foi assassinado. Sim. A gente tem essa fragmentação do espaço, essa planificação das formas. A gente tem também essa referência à industrialização, né, por meio dessa chaminé aqui, soltando uma fumaça, essa âncora, né, âncora grandes navios, tem roda também. Aqui no fundo a bandeira da França, né, essa torre de fiação elétrica aqui no fundo. E o interessante é esse uso de palavras também. Né? A gente não viu essa utilização das palavras diretamente na pintura. E aqui é uma coisa que esse artista ele acaba usando algumas vezes, né? Essa tipografia é uma tipografia que eu imagino que é industrializada, não industrializado o termo, mas assim, tem um aspecto mais industrial, não tem esse caráter manuscrito, né, da letra cursiva e tal. Esse tipo de título de jornal, uma coisa bem urbana mesmo, né? Sim, bem essa pegada mesmo. E aqui, né, tem um escrito aqui no meio, tá escrito Ordre et Mobilisant General, alguma coisa assim, sei lá, não consigo ver porque eu sou meio cego. Enfim, tem a utilização do francês e a bandeira da França, todos esses elementos aí, né? É como se fosse uma grande colagem de repertórios modernos e da vida industrial. E essa ideia de colagem, mesmo que seja uma pintura, né? Não colagem a linguagem artística da colagem, mas essa colagem de vários elementos é uma coisa que vem também de influência do cubismo. Tanto a utilização desse referencial aqui das letras, do jornal, talvez o mais efusivo escrito em latim. Onde está escrito em latim? O que está escrito em latim? Esse fort máximo aqui, effort máximo, esforço máximo, será que significa isso? Enfim, voltando aí para a ideia do cubismo, né, dessa simultaneidade da ideia de movimento, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui, né, Trem dos Feridos. Qual que é a data aqui, ó? 1915. Estamos na Primeira Guerra Mundial ainda. Se tem aqui umas ideias de cama, de leitos, as bandeiras dos países, essa fumaça toda. Esforço máximo em francês mesmo, beleza. Tem aqui, né, no cantinho, Le Figaro, aqui que é o jornal que publicou o manifesto, Biviera, que também tem esses escritos, tem os mesmos elementos ali, né, da pintura anterior, mas esse aqui está fazendo um comentário sobre esse aspecto da guerra, né? Como a Carol falou, tinha todo essa empolgação pela guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, ela, antes dela acontecer de fato, ela foi conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. A gente sabe que isso, né, foi uma mentira. E, enfim, existia uma empolgação muito grande com essa ideia da guerra, até ela se efetivar e a gente ver a catástrofe social humana que foi. Então, você
com esse desenvolvimento tecnológico, você também tem uma sofisticação, um desenvolvimento nas ferramentas de destruição em massa. Você cria armas mais potentes, que matam mais pessoas. Você cria formas de matar as pessoas de maneira mais dolorosa. Você cria possibilidade de matar mais em menos tempo. Bombardeando os lugares, metralhando as pessoas. Gás mostarda. Gás mostarda, né, que tipo, faz você morrer afogado com o derretimento do seu próprio pulmão. Todos esses investimentos tecnológicos na indústria química, na indústria bélica, também da destruição, né, o progresso, que não era algo que necessariamente os futuristas, né, enquanto, não individualmente, mas enquanto movimento geral, não se opunham. Eles glorificavam a guerra, eles glorificavam a violência, a higiene do mundo. Uhum. Mas aqui, né, com a concretude da guerra de fato, lembrando que o Manifesto Futurista de 1909, o Manifesto dos Pintores Futuristas é de 1910, aqui 5 anos depois de já ter esse contato com a guerra de fato. Não sei se nessa época do ano a Itália já tinha entrado na... Mas a Itália entra em 1915, eu não sei onde o Severino estava, né? Talvez na França, nesse período. A França já entrou, né, logo no começo, em 1914. E vamos pensar, né? A gente olha aqui em retrospecto e acha que um ano de guerra é pouco, mas a gente está aqui há, sei lá, menos de um ano de coronavírus e ninguém está aguentando mais, e a gente viu quantas coisas mudaram. Imagina 4 anos de guerra, 3, 4 anos de guerra. Mesmo um ano de guerra. Né? O que não acontece? Quantas pessoas já não morrem? Quantas vidas já não estão transformadas? E quantas ideias que antes pareciam boas se mostram, na verdade, como péssimas ideias? Esse é o Luigi Russolo. A cara dele é ótimo. Parece que ele assustou com o Flash. É uma coisa que eu fico reparando, é que a partir desse período, quando a gente quer saber como que os artistas eram, não é mais por meio de autorretrato deles, é por meio de fotografia. Uhum. Enfim, ele nasceu, né, em 30 de abril de 1885, na cidade de Portogruaro, na Itália, e morreu em 1947. Ele também foi consignatário do Manifesto dos Pintores Futuristas e do Manifesto Técnico dos Pintores Futuristas. Além de pintor, ele realizou experimentos em música. Ele criou uma série de instrumentos, né? Ele chamou de entonarumori, ou entoa-rumor, ou máquina de ruídos mesmo. Publica em 1913 o tratado A Arte dos Ruídos, né, que é um tratado de música que usa os ruídos, né, pensando nos ruídos assim, dentro desse contexto dessa cidade urbanizada nova que está aparecendo, o riso dos carros, da serra aqui, né, que está participando da nossa aula hoje. Que hoje parece, a gente até chama de ruído branco, que a gente nem percebe, mas nova, né, esses ruídos urbanos e tal. E, curiosidade, ele é considerado o primeiro teórico de música eletrônica.
Pode dar um pause, era só para ter uma noção mesmo, né? Eu imagino que talvez eles tivessem, como tem partitura, eu acho que eles deveriam organizar uma forma de tocar essas caixas juntas e fazer um arranjo aí, não sei como que era. E também Legal. tem um registro histórico que ficou, tem no YouTube, mas se é do próprio Rousseau mesmo. Com isso também tinha uma... Era parte de uma estratégia grande dos futuristas de chocar os valores vigentes, né? De chamar isso de música, de chamar essa experiência de arte. E várias dessas coisas vão ter ecos na arte contemporânea. Sim, com certeza. Hoje pode parecer meio até bobo para gente, mas temos que fazer esse distanciamento histórico e sacar que o mundo que a gente conhece nem sempre foi assim, né? Aí tem essa pintura do Rousseau que chama Música, né? Então, sei lá, achei interessante colocar ele fazendo música e colocar uma representação pictórica de música. Tem toda essa ideia do movimento, né? Essa tentativa de representar uma abstração em imagem, por exemplo, movimento, dinamismo também é uma abstração, assim como a música é uma abstração. E aí tentar transmitir isso a partir de uma pintura figurativa. Tem o movimento, né, desses rostos caindo e dessa curva sinuosa, e a pessoa está ali tocando, parece um teclado, um piano. Essa pintura de 1912, não achei a dimensão e onde ela está. Mas, enfim. Pode passar? E para finalizar, né, novamente a palavra dinamismo, e de novo um carro aqui, então ele está fazendo essa pintura desse movimento do carro na cidade. A gente vê também, né, que tem um carro ali, se a gente olhar bem, né, mas o que importa mesmo é essa velocidade, né, tentar representar essa velocidade. Atravessando alguma coisa, assim. Ou e aí, uma camada, sei lá. E aí, de uma perspectiva mais formalista mesmo, o uso dessas formas mais triangulares, pontiagudas. Relaciona com sinalização de trânsito, não sei como era, mas não sei. Não sei também, que até hoje a Itália, trânsito é uma coisa maluca, né? Não tem. Não tem sinalização. Quem é trânsito, né? Quem é trânsito na Itália? É patifaria. Itália é o doideiro igual o Brasil, assim. Tipo, é terra de ninguém. Então, uma fun fact. O Brasil tem muitos imigrantes italianos, né? E os imigrantes italianos, assim, a esmagadora maioria vem dessa região do sul, dessa região agrária, dessa região que teve muito conflito por terra e era uma região dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então, muitas dessas pessoas que vieram para o Brasil, não só para o Brasil, para os Estados Unidos também, mas especialmente para o Brasil, eram dessa região ali do sul. Então, se você é descendente italiano, provavelmente você veio desse pedacinho ali da Itália. E é isso por hoje. A Larissa falou que parece que o carro tá freando. E parece. Porque, tipo, as linhas vão ficando cada vez mais retas. Olha. Bem olhado. Bem olhado não, bem reparado. Bem zoiado, né, Carlos? Bem zoiado. Bem zoiado. Mas também falaram que parece De Volta pro Futuro. Parece mesmo. Então, você pode crer. E que com certeza, tipo, a ficção científica foi pegando coisas daí, né? Tipo... lógico. Até porque a ficção científica foi aparecendo, acho que no final dos anos 40, e nessa época ainda tinha traços de produção futurista. Talvez até antes, né? Até antes. Eu falo no cinema ainda, né? No cinema, assim, porque antes a gente... Na literatura é outro rolê.
um dos primeiros filmes, né, que a gente tem, A Viagem para a Lua, pode ser considerado um filme de É ficção. verdade. É verdade. É muito bonitinho. Depois dei uma É bem olhada. aleatório. Viagem à Lua. É de quem mesmo? Do. Dos irmãos Lumière, não é? Será que é deles? É, Eu, não, eu talvez. sempre esqueço. Mas que tem a lua que toma um negócio na cara, assim. É bem famosa essa imagem. A Lua que tipo, tá com um olhinho, aí chega uma nave e tipo, bate no Aí dela. as pessoas descem do rolê, assim, elas chegam de boa. Assim. É do Méliès. A gente tá louca, Debs. Só a Debs pra salvar nós mesmo. Mas também tem. Não, pensando em ficção científica, na verdade, é uma coisa meio antiga do romantismo inglês, né? Tem a Mary Shelley, o Frankenstein, Maravilhosa, com 18 anos publicando esse negócio. publicando aquele negócio. Ela já era vegetariana, ela é muito pra frente. Filha da Mary Wollstonecraft. Sim, ela era o cúmulo da empoderada ó, na época. Empoderada. Fugiu de casa com um homem casado, que era um bosta, inclusive. Olha, dessa vez eu não contei nenhuma fofoca. Olha só, eu me controlei. Então tá aberto o espaço. Não, dos futuristas eu não sei fofoca. Eu Eu sei sei de fofoca uma da do Mary Shelley. Marinette, Ah, eu tinha olhado umas fofocas dele que tem a ver com também. o Brasil. Ah, não era essa, Que ele conta. veio para cá para fazer umas palestras, e aí ele estava com uma mina, só que ele não estava exatamente casado com ela, eles estavam juntados. E aí, para ele poder fazer o negócio aqui no Brasil, eles tinham que estar casados. Aí ele teve que assinar papel para casar só por causa disso, para fazer palestra no Brasil. E veio fazer palestra no Brasil, sai daqui, filho. Treta. É, a fofoca. E era uma mina que tinha produção artística ainda, mas ninguém se importa com ela pelo jeito na vida, né? É a fofoca do Marinette que eu vi é que ele curtia se enfiar em nas batalhas que a Itália estava travando com Deus e o mundo na época, né? E aí ele foi para nem lembro qual, e aí ele tipo chegou lá, um pouco tempo depois ele ficou doente, ele foi mandado de volta. Engano, o Marinette morreu em batalha, ou não? Não, ele não morreu em batalha, ele ficou ferido, mas aí ele morreu depois fazendo uns poemas, acho que foi de ataque cardíaco, um troço assim. Mas ele foi ferido em batalha. Quem morreu em batalha foi o Franz Marc. Sim, mas o Boccioni, o Bala, se eu não me engano. O Boccioni sim, ele morreu em batalha, na primeira guerra, Teve não, uns mas que, ele teve uns morreu em que são batalha. muito engraçados. Porque, tipo, tem algum deles que foi acidente de carro, que tava o carro em alta velocidade, eu fiquei, tipo, linda. E algum que caiu de cavalo, provavelmente que devia estar correndo no cavalo. Eu fiquei, velocidade, né, meu amor? Tá bom, vai lá correr, vai. O Vai dinamismo lá. da morte. Por que os homens vivem menos? Ai, mas hoje eu tô fraco de fofoca. Eu nunca prestei muita atenção nos turistas para. É que eles são a fofoca já, né? É. Tipo, Eles são a chacota do. eles são a chacota. Ai, ai. Pior que eu gosto, mano, de algumas coisas. Óbvio, eu não gosto da ideologia, mas eu gosto muito da fotografia deles. Que, aliás, fotografia foi muito importante, foi até uma divisora de águas no futurismo, porque, de um lado, nós temos o Marinetti, que foi o autor do manifesto, e ele era super a favor de usar fotografia nas obras. De outro lado, temos Umberto Boccioni, que ele... Como posso dizer? Enfim, ele não gostava de fotografia, ele não curtia essa ideia, e então, meio que foi uma invenção muito importante para os futuristas, mas, ao mesmo tempo, tinha uma galera bem receosa nesse quesito. Tem uma... se chama cronofotógrafo, que foi super importante nesse rolê futurista. Eu vou até pesquisar aqui para mostrar para vocês como que é uma cronofotografia, para vocês entenderem a semelhança com as pinturas. Olha isso aqui, se isso não é nada dinamismo para vocês, sabe? A galera se inspirou muito nessas fotografias. Se chama cronofotógrafo. Eu Também vou chama... dessa rada.
isso aqui, gente. A galera usava isso aqui e fazia aquelas fotografias muito Ah, doidas. louca! Nossa, é muito futurista, tipo, eu vou usar uma arma pra fazer foto. Nossa, Tipo, mano, é demais. tudo junto. Ai, o cúmulo! Esse cara aqui, o Bragaglia, ele foi meio que causou burburinho entre os futuristas, porque ele fazia essas fotos aqui, ele tinha até uma técnica própria que ele acabou desenvolvendo, e isso se chama fotodinamismo. Vários filmes fotográficos de uma vez só, e ele tira foto, posição muito longo, por isso que fica essa captação de movimento. Olha isso, gente. Não sei, eu acho isso muito bonito. Então, aí já eu acho mais interessante visualmente falando, sabe? É que, sei lá, tem esse. Por mais que eles fossem, né, pra frente, que se quisessem ser revolucionários, eles ainda estavam insistindo numa mídia muito. Mídia ou linguagem artística muito formal, muito. Formal não, muito tradicional. E a escultura. Sim. Quanto que outros artistas, outros movimentos já abriram mão disso e foram direto para essas técnicas que dão mais conta de captar o que eles estavam buscando, né? Gente, vocês não sentiram falta de nada no futurismo? Tipo, umas mulheres. Só pra ser mal falada mesmo que elas são. Tá até no manifesto que eles são contra elas, né? Então, se tivesse, ia ser meio. Provavelmente devia ter algumas aí, né? Mas, tipo. Ah, tinha. A mina do Marinette tinha as produções dela ali, mas. Gente, tem o Manifesto da Mulher Futurista. Sim. Real, assim. Tem um site que só coloca todos os manifestos existentes da história da arte. E lá tem muito manifesto sobre futurismo. Cadê esse site? Meu, eu não lembro o nome. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Lésbica futurista. No chat também. Enfim, gente, por mais que tenha todo esse rolê com desprezo pela mulher e tudo mais, tinha mulheres inseridas no movimento futurista e aquela ideia que a gente tem de mulher de direita, sabe? Uhum. Por mais que ela perca seus direitos e tudo mais, ela continua apoiando, porque, querendo ou não, isso beneficia ela em um determinado aspecto. Porque isso depende da classe social dessa mulher também. Com certeza. E a questão da classe social ali estava muito latente na Itália no momento. Então. Basicamente, quem era futurista era meio que, sei lá, pequeno burguês. Sim. Querendo não ser visto como próximo de proletário mais, né? Gente, se vocês quiserem se aprofundar em vanguarda, em movimentos do século XX, é muito bom que vocês leiam os manifestos, tá? Porque basicamente é o cerne, né, dessas vanguardas. São os artistas falando as coisas direto para você. E o manifesto ele tem uma posição muito importante nesse período, né? Tipo, tem uma série muito grande de manifestos sendo feitos o tempo todo. O próprio futurismo ele tem 3, assim, né? Que a gente, quer dizer, ao menos 3, provavelmente tem mais, 4, né? Tem o manifesto das mulheres futuristas que foi citado agora de pouco. Então, o manifesto ele tem uma centralidade importante aí. Eu gosto também, Sté, de ler os manifestos. Os artistas não sejam pesquisadores, não sejam cientistas, é totalmente relevante a gente ler o próprio escrito dos artistas para a gente entender qual era o próprio pensamento deles. Nossa, o manifesto surrealista. Aí ele é mais compridão já. É tipo um livreto, né? Ele é. E qual dos manifestos surrealistas? Tem uns 40 milhões. Eu só li o de 24. Que o André Breton, cada assim, não tô fazendo nada, vamos lançar outro manifesto. Cada treta ele fazia um, né? Aí saiu uma pessoa, tem que mudar aqui o manifesto. Quando ele cancelava alguém, ele mudava o manifesto. É que tinha muita gente ali que tinha que se cancelar mesmo, né? Tira o dali, pelo menos. Espera a aula que ela vai chegar, gente. A aula do surrealismo vai chegar, eu vou dar aula. Espera.
Gente, eu vou pôr um link. E assim, guardem esse link, tá? Gigante! Link, é assim, ele tem todos os escritos dos manifestos futuristas. Era esse site que eu tava falando. Dá uma olhadinha nele. Ele tá com os textos em original ou tá em tradução? Tem, se eu não me engano, tem a facsímile e aí tem o texto. Abri aqui. Nossa, que site top. Ai, tem coisa em russo, eu vou usar pra estudar. Tá louco, né? Sem nem os adjetivos, já quero usar isso pra estudar. E assim, você lê, assim, lindo, maravilhoso. Mas é isso, assim, é a facsímile nesse site, aí tem o escrito Isso do é lado. de utilidade pública. Para quem não sabe, facsímile é quando tem o escrito. É isso. É tipo Eu também sei. PDF. É o PDF das antigas, assim. É, basicamente, é isso. Tipo escaneado. Escaneado.